Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Sou o professor Luiz e eu vim aqui hoje gravar esse vídeo, uma mini vídeo aula sobre princípios da filosofia. Então essa aula vai estar disponível no meu canal no YouTube, você pode estar acessando, estar curtindo, estar compartilhando com seus amigos e estar se inscrevendo no nosso canal também. Bem como para os meus alunos da plataforma EAD do INTES, do curso básico de teologia, tá? Então o pessoal que faz o curso básico via plataforma EAD, essa aula vai estar disponível tanto no YouTube quanto na plataforma de vocês. E aí eu vou passar hoje aqui um pouquinho de princípios da filosofia, mas me concentrando na questão da filosofia medieval, tá? Que é a filosofia cristã, filosofia escolástica, que vai do século IV depois de Cristo, tá? Até o século XVI, fim do período medieval, início do Estado moderno. Tá? Basicamente, a palavra filosofia, né, vem do grego, a sua raiz etimológica vem do grego, e ela é derivada de duas palavras no grego, né? Philo, que é amor, e sofia, que é sabedoria. Então, logo, filosofia significa amor ao conhecimento ou amor à sabedoria, dependendo aí da tradução, da hermenêutica que você for aplicar aí para essa raiz etimológica da palavra. Então, filosofia significa amor ao conhecimento. Ela é uma proposta basicamente dos filósofos gregos, né, pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque Sócrates foi ali o pai fundador do pensamento ocidental, né? Então, nós temos divididos aí na filosofia grega basicamente três períodos, que são os filósofos pré-socráticos. Entre eles aí a gente tem Parmênides, Herodiano, Diógenes, Heraclito e assim sucessivamente. Socráticos seria Aristóteles, Platão e o próprio Sócrates. E pós-socráticos, que seriam os filósofos do período escolástico, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ou até os filósofos do período do Estado moderno, como Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza, Descartes, entre outros, tá? Então a filosofia, ela tem como seu principal objetivo a preocupação numa reflexão que vise atingir a sociedade de um modo positivo. Então essa era uma das propostas da filosofia grega antiga. Por isso que a filosofia está muito atrelada à questão da reflexão, atrelada à questão do conhecimento, do pensamento refinado e assim sucessivamente, tá? Partindo então da Grécia, ela nasce na Grécia, é importante vocês saberem disso. A filosofia nasce na Grécia e da Grécia então ela vai tomando outras proporções. Mesmo após a queda do Império Grego, né? E aí vem a ascensão do Império Romano com seus três períodos, república, império e monarquia. Mesmo assim, a filosofia grega continua tendo sua influência no mundo inteiro. E então o pensamento filosófico, ele pode estar alinhado com várias áreas do conhecimento: música, arte, teatro, a própria questão acadêmica, né, que seria voltado para as questões mais de um pensamento mais refinado, de um pensamento mais reflexivo, né? Quanto de questões práticas da vida, né? Existência, finanças, amor, ódio, questões mais transcendentais, né? E assim sucessivamente. Então a filosofia, ela é tida como a mãe de todas as ciências, com razão, porque obviamente a filosofia, ela dá o seu pontapé inicial para a formulação de outras disciplinas que nós temos aí no nosso currículo escolar, né? Por exemplo, a matemática é um departamento da filosofia, né? Sociologia, a própria religião, que acaba sendo influenciada pela filosofia de um modo direto, como a gente vai ver aqui. Então, nos nossos princípios aqui, tá? Os nossos princípios da filosofia, então nós temos então um dos períodos da filosofia, um dos períodos muito importantes da filosofia grega. Numa linha do tempo, nós podemos dividir a filosofia em basicamente alguns períodos. Primeiro seria aquele que eu já falei, a filosofia grega, que se inicia na Grécia, tá?
Depois nós temos a filosofia medieval, depois a filosofia do Estado moderno, depois a filosofia contemporânea. Então nós temos 4 blocos aí importantíssimos dentro do estudo da filosofia, tá? E o que nós vamos hoje nos atrelar a ele é basicamente o que nós chamamos de filosofia escolástica, ou filosofia medieval, ou filosofia cristã, tá? E aqui nós temos então alguns apontamentos que eu vou fazer, tá? E aí indico que, à medida que eu for falando, né, você vai anotando aí, vai escrevendo no seu caderno, né, para eventualmente você fazer uma avaliação, você ter esses conhecimentos, né? A videoaula tem essa facilidade de você, se você não entendeu, você poder voltar, né? E então assistir novamente. Então aproveite esse recurso aí para você estar refinando seus conhecimentos, tá? Então a filosofia escolástica, ela surge na Europa, né? Considerado o berço da humanidade, na Europa, entre o século IV, tá? E o século XVI. Quando a gente fala berço da humanidade, obviamente que vai ter alguns filósofos, historiadores que vão discordar dessa fala, né? Outros vão acabar concordando, porque na verdade o consenso geral é que o berço, a origem do homem seria ali no Oriente Médio, alguns pensam que na África, né? Dependendo aí da visão cristocêntrica ou darwinista. Mas quando eu me referi à questão de berço da humanidade, no sentido de que todas as coisas se concentraram na Europa, pelo menos a maioria delas se concentraram na Europa, né? E o desenvolvimento delas aconteceu na Europa, né? Ao longo dos anos, após a saída do homem ali do continente africano, indo ou saindo também de regiões do Oriente Médio, ali da Palestina, dependendo aí da visão, né? Da crença. O homem acaba se concentrando na Europa, e da Europa então nós temos N e N resultados históricos, né? De questões religiosas, financeiras, acadêmicas e assim sucessivamente, tá? Mas aí então a filosofia escolástica, ela surge na Europa no século IV até o século XVI. Ela é basicamente, a filosofia escolástica, ela é basicamente dividida em 2 períodos. Quais são? Primeiro seria o período patrístico dos pais da igreja, que surge ali a partir do século III, século IV depois de Cristo, tá? Com o pensamento ali de vários padres da igreja católica que se dedicaram a esse estudo mais refinado, a essa aproximação da teologia com a filosofia, do pensamento religioso com o pensamento racional. E aí nós temos um cara, né, vou citar ele porque ele é o principal expoente, né, e o principal expoente da filosofia patrística desse período, e um dos principais pensadores da filosofia escolástica, que é quem? É Santo Agostinho, tá? Ou também chamado de Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, ele foi um padre católico, né? Que se dedicou sua vida aí, ou maior parte da sua vida, aos estudos religiosos, e ele foi influenciado filosoficamente por Platão. Tanto é que ele é um dos expoentes aí, dos pais fundadores do neoplatonismo, as novas visões sobre Platão. Depois a gente pode até ter uma aula sobre isso aí, tá? Mas Santo Agostinho se atrelou a algumas questões importantes para a sua época, né? A primeira delas aqui seria o ecletismo, tá? O que viria a ser o ecletismo? O ecletismo seria a união de 2 visões que são antagônicas, de 2 visões que são diferentes. Por exemplo, quando você pensa aqui vamos trocar em miúdos, quando você pensa, por exemplo, em política e religião na nossa sociedade, algumas pessoas dizem que não se discute política e religião, o que eu acho uma tolice, mas enfim, eu vou tratar disso aqui porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas seria basicamente a união desses 2 pensamentos, buscando o quê? Buscando um senso comum, né? A união desses 2 pensamentos, extraindo deles o que eles têm de bom, dessas 2 visões, e tentando fazer uma união, uma coalizão
entre esses pensamentos para chegar num resultado ou num bem comum, tá? Isso seria o ecletismo, isso faz parte da filosofia de Santo Agostinho. O ceticismo, né, que era basicamente uma crítica que ele fazia a essa visão filosófica, ele tem um pensamento muito voltado às questões da prova científica, ou seja, para o ceticismo, algo só pode ser verdadeiro na medida que você consegue provar aquilo, que aquilo é de fato verdadeiro. Quando você consegue provar cientificamente. Então você tem que provar cientificamente isso para que ele então possa se tornar uma verdade para você. Só que para o ceticismo, diferentemente da visão cristã, que nós temos o conceito de verdade absoluta, para o ceticismo nós temos o conceito de verdade relativa. Então para o ceticismo nós temos várias verdades. Enquanto que para o cristianismo, tanto aqui desse período da filosofia escolástica, quanto para o período do século XVI, né, ali na filosofia moderna, com a reforma protestante, nós vamos ter aí a visão de verdade absoluta, né, que são duas verdades antagônicas aí dentro dessa discussão do pensamento filosófico, tá? Então, esse seria mais ou menos o conceito de ceticismo. E depois nós temos o maniqueísmo, que foi uma dos principais objetos de crítica de Santo Agostinho. O maniqueísmo, né, que era uma doutrina que foi pregada por Maniqueu, um pensador religioso do século III depois de Cristo, ele dizia e defendia que o mundo é basicamente formado por duas forças, o bem e o mal, Deus e o diabo, e que todas as coisas então que estão sobre a terra são basicamente ruins, ou seja, tudo aquilo que é matéria. Para Maniqueu, a matéria era ruim. E aí então Santo Agostinho vem combatendo essa ideia ao longo dos suas principais obras aí, como uma delas aqui nós temos as Confissões. Mas nós temos outras obras de Agostinho também muito importantes aí, que devem ser lidas, como Cuidado com os Mortos, Reflexões sobre a Alma, mas essa aqui é a principal, as Confissões. E também tem A Cidade de Deus, que é um livro muito bacana também de Santo Agostinho, onde ele também rebate muito o maniqueísmo. E mais um dos pontos mais interessantes que eu acho da visão agostiniana é essa visão de superioridade da alma sobre o corpo. Essa visão aqui, defendida por Agostinho, ela é uma visão platônica. Ou seja, aqui nós vemos realmente o quanto que Platão, filósofo grego, né, criador da academia, o quanto que Platão influenciou Santo Agostinho aqui nessa visão. Então, mais ou menos a visão de Agostinho e de Platão é essa. A alma é o centro das suas faculdades humanas. O corpo, né, que é essa matéria física que a gente vê, é controlado pela alma. Mas algumas vezes nós deixamos com que os nossos sentimentos carnais, as nossas escolhas, o nosso arbítrio, subjugue as vontades da alma. E aí acaba então que nós tomamos decisões erradas, caminhamos por caminhos errados, e acabamos então sofrendo as consequências de escolhas erradas que nós fizemos. Por quê? Porque nós deixamos com que os nossos desejos carnais, como falaria o apóstolo Paulo, os nossos desejos carnais influenciassem ou subjugassem, melhor dizendo, os desejos da nossa alma, tá? É importante ressaltar que esse termo desejos carnais, você não vai encontrar ele em Platão, mas você consegue, ali de forma indireta, forçando um pouquinho o pensamento dele, você consegue retirar essa ideia de lá. Principalmente se você ler o livro de Platão, A República. E esse diálogo que Platão estabelece entre o corpo e a alma está no livro 10 de A República. Você encontra no livro 3, mas muito mais especificamente no livro 10, que é lá o conto do mito de Er, que nós vamos ter uma aula depois sobre ele, eu vou estar gravando um vídeo, vou estar postando no canal, um vídeo sobre o mito de Er, que é a minha área de pesquisa no mestrado, tá? Essa seria então uma visão de Santo Agostinho sobre a superioridade da alma. Qual é a vida perfeita? Qual é a vida perfeita para o homem?
Se pensa hoje em dia que a vida perfeita para o homem seria aquela onde ele está cercado de bens materiais, onde ele faz e cumpre todas as vontades do seu corpo, todas as vontades que o seu corpo acaba que de alguma forma escravizando ele. Então Platão e Santo Agostinho diz o seguinte: a vida perfeita para o homem é aquela que a alma, que os desejos da alma influenciam o corpo, onde a alma se sobrepõe sobre os desejos do corpo, sobre os desejos carnais, sobre os desejos muitas vezes ou decisões impensadas do homem. Então, a vida perfeita para o filósofo seria essa. Ou seja, para Platão e Santo Agostinho, à medida que você vai buscando essa reflexão afinada, a alma, por meio do conhecimento, por meio da construção epistemológica, então a alma vai se altivando sobre os desejos carnais. Ela vai se levantando, ela vai entrando num estado de ascensão sobre os seus desejos carnais. Então, essa seria a visão de Santo Agostinho sobre a questão da superioridade da alma, e aí você pode encontrar esse diálogo de Santo Agostinho na obra dele chamado Sobre o Cuidado com os Mortos. É uma obra muito interessante, você tem uma visão muito forte da influência platônica sobre Santo Agostinho, tá? Isso é muito bacana. Então isso mostra que a filosofia grega, séculos antes, acaba influenciando a filosofia cristã com as suas visões aí sobre alma e sobre outros assuntos que a gente vai tratar depois. Já na filosofia escolástica, que seria o outro bloco, né, dessa divisão filosófica cristã, nós temos aí o grande pensador, que seria quem? Tomás de Aquino, ou conhecido como São Tomás de Aquino, né? Sua principal obra é a Suma Teológica, tá bom? É um livro de 5.000 páginas, mas que vale muito a pena a leitura, muito a pena, porque ele tem conceitos muito refinados sobre filosofia, porque Tomás de Aquino foi influenciado por Aristóteles. Então nós temos aqui uma outra influência de um filósofo grego de séculos atrás que influenciou um filósofo escolástico. Nesse caso aqui de Tomás de Aquino é influenciado por Aristóteles. No caso de Santo Agostinho é influenciado por Platão, tá? Então, Tomás de Aquino trabalha alguns conceitos importantes. Claro que ele trabalha muito mais conceitos importantes, mas os conceitos que eu quero expor para vocês aqui hoje são esses três aqui, tá? São esses aqui. O princípio da não contradição, que isso aqui para a filosofia é importantíssimo, para todos os setores da filosofia, sejam eles da área de humana, da área de exatas. O princípio da não contradição. O que seria isso? É um assunto, né? Um mesmo assunto tratado não pode entrar em contradição. Essa seria basicamente a visão. Então, esse princípio da não contradição, trabalhado por Tomás de Aquino, que também é trabalhado por Santo Agostinho, também vai ser trabalhado pelos filósofos do Estado moderno, né, por Spinoza, Descartes, trabalhado também por Platão, né, lá na Grécia Antiga, propõe que nós devemos evitar nas nossas análises filosóficas, na nossa produção de conhecimento, a contradição. Então esse é um cuidado que quem é filósofo sabe como escapar disso aí. E o único jeito, a única maneira de você fugir dessa contradição é você buscando conhecimento naquela determinada área, se aprofundando naquela determinada área, criando suas pontes, suas teses, e aí então sempre buscando um jeito para que você não entre em contradição com outras teses, com outras visões, né? Para que você consiga construir sua cosmovisão de mundo de uma forma bem bacana, tá? Princípio da causa eficiente. O que é isso aqui? Para Tomás de Aquino, o princípio da causa eficiente é que eu, enquanto ser humano, dependo de outro ser humano. Essa relação mútua, essa relação coalizada, essa relação de parceria em que para que eu consiga me construir enquanto ser humano, eu preciso necessariamente de uma outra pessoa. Seja enquanto criança, enquanto você é dependente dos seus genitores, seja enquanto na escola, quando você é dependente dos seus professores, seja na vida profissional, enquanto você é dependente dos seus colegas de trabalho, dependente do seu patrão, seja no âmbito governamental,
enquanto você é dependente dos seus governantes, nós, enquanto seres humanos, somos sempre dependentes de outras pessoas. Então nós devemos construir esse elo, né? Esse elo benéfico para que nós possamos então construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais isonômica, mais igualitária, tá? Então essa seria mais ou menos aí a visão do princípio da causa eficiente. E depois, por último, nós temos a realidade sensorial. O que seria a realidade sensorial? Essa realidade sensorial seria o que nós chamamos em filosofia de metafísica, tá? Ou o estudo das coisas que estão além do senso físico. Aqui eu poderia, de forma bem tranquila, colocar esse objeto para análise aqui, que seria a pessoa do próprio Deus, tá? Então nós temos aqui a realidade sensorial. A realidade sensorial é você, enquanto ser humano, sabe que algumas coisas existem independentemente de você apalpá-las fisicamente. Vou te dar um exemplo. O vento. Como você sabe que o vento existe? Porque ele, para você, é uma realidade sensorial. Você não consegue pegar no vento, abraçar o vento. Você não consegue manter um diálogo com o vento, mas você sabe que ele existe. Você sabe por quê? Porque você sente ele. Então esse é o princípio da realidade sensorial. Você sabe que alguma coisa existe pelo fato de você sentir ela, de você sentir a presença dela. A mesma coisa aqui, no caso da filosofia, Deus seria uma realidade sensorial. Você não consegue vê-lo, você não consegue criar uma imagem concreta fisicamente de Deus, porque ninguém nunca viu Deus, mas você sabe que ele existe porque você o sente, né? Então essa seria basicamente aí a visão da realidade sensorial por Tomás de Aquino. Lembrando que o termo tomismo, quando você vê esse termo, ele sempre vai se referir à filosofia de Tomás de Aquino, filósofo escolástico. Bacana, pessoal? Então, antes de terminar, durante a construção dessa visão da filosofia medieval, nós temos aqui alguns aspectos que são importantes. Quais? A filosofia medieval, ela influenciou as grandes universidades medievais, e aí, por influenciar essas grandes universidades medievais, ela basicamente vai criar dois blocos de disciplinas que deveriam ser lecionadas nesse período. E aqui nós temos os trivium, tá? E os quadrivium, tá bom? Trivium e quadrivium. É importante você anotar isso aí, tá? Trivium seria o quê? Seriam as disciplinas de gramática, retórica e dialética, tá? Os trivium ensinados nas universidades medievais, os trivium eram agrupados aí em três blocos aí, que eram gramática, retórica e dialética. Os quadrivium seriam aritmética, geometria, astronomia e música, tá? Repetindo, trivium, gramática, retórica e dialética. Quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. Então, essas disciplinas eram lecionadas nas universidades do período medieval. Lembrando que o período medieval é aquele período onde a Igreja Católica tem uma ascensão gigantesca, onde ela consegue construir maior parte da sua história, né? E também maior parte dos bens físicos que ela detém até hoje. Então, durante o período medieval, esses pensadores, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, mas nós temos outros, né? João Crisóstomo, vamos ter outros pensadores aí que vão ser importantes para esse período também e que estavam presentes durante essa construção paulatina, obviamente, aí todo o período medieval, aí mais de 1000 anos aí de construção da ideologia católica, né, dos bens físicos da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica domina ideologicamente o período medieval, tá? Por isso então que o período da filosofia chamado de filosofia escolástica também pode ser chamado de filosofia cristã,
tá? E aí nós vamos ter essa aproximação entre razão e fé. Para a gente fechar, concluindo, qual era o principal objetivo da filosofia escolástica? Unir o pensamento cristão, tá? Pensamento cristão com o pensamento filosófico, ou seja, unir fé e razão, unir essas duas coisas. O que entra muito aonde? O que entra muito na visão da onde? Na visão do princípio da não contradição de Tomás de Aquino, tá? Para Tomás de Aquino, fé e razão não se contradizem, fé e razão andam juntas, tá? Coisa que parece que para os nossos dias a igreja atual, principalmente os setores pentecostais e não pentecostais, não conseguem fazer, unir fé e razão. E fé e razão é um princípio básico, né? Lá de Romanos, capítulo 12. Depois você dá uma passadinha lá e lê, tá? Romanos, capítulo 12, lá quando o apóstolo Paulo escreveu, né, os Romanos, o seguinte texto: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Então, essa visão de fé e razão, ela é uma visão que é construída pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos durante o período que é chamado do período da igreja primitiva. E aí, então, durante todo o período medieval, os filósofos medievais aí, então, vão trabalhar com essa ideia, unir fé e razão. Às vezes, nós, enquanto pessoas que temos fé, acreditamos em Deus, né, nós podemos cair, né, para um dos dois lados, né? As pessoas que têm muita fé acabam se tornando espirituais demais. As pessoas que têm muita razão acabam se tornando grandes intelectuais, mas sem fé nenhuma. Então, o objetivo é sempre fazer o quê? Uma coalizão entre os dois, é estar em equilíbrio, é evitar os extremos e sempre buscar o equilíbrio, tá bom? Então, pessoal, essa foi hoje a nossa aula aí sobre princípios da filosofia medieval. Espero que vocês gostem, tá? Curtam aí o nosso vídeo, compartilhem o nosso vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.